Bom dia, senhores. Eu tenho feito alguns vídeos sobre ventiladores e algumas vezes algumas pessoas têm me chegado com umas dúvidas do que seja realmente o fio comum do ventilador. Às vezes alguns acham que o fio comum entra no capacitor, alguma coisa assim. E eu já fiz muito isso usando o próprio motor do ventilador. Agora nós vamos procurar fazer no papel. Para isso nós vamos desenhar um pouco. Estou aqui no quarto da minha casa, pelo fato de que nós vamos, daqui a pouco eu estou de saída e eu não terei muito tempo para daqui a pouco, então nós vamos tirar esse livrozinho daqui. Então nós vamos desenhar aqui, ó. Esse mouse também daqui para lá. Vou usar aqui uma página aqui desse caderno aqui. Vamos ver como é que está a nossa imagem aqui. Comum. O que é uma coisa comum? Primeiro deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, Maria amava o João e também amava o José. Ana amava o João e também amava o Pedro. Quem é comum nessa história? O comum nessa história é... Aliás, eu já esqueci até o nome das pessoas, mas me parece que é o João, que eu falei duas vezes, né? Porque João é comum tanto a Maria quanto a Ana. Eu acho que foi isso que eu falei, né? Que ela amava José e amava João, e a outra amava João e amava Pedro. Eu acho que foi assim que eu falei. Então aquele que é comum às duas partes, aquele ali é o comum. Então nós vamos partir para aqui, ó. Entendam? Um ventilador de 3 fios, ele tem um fio comum, ele tem um fio de capacitor e ele tem um fio que a gente chama de rede. Então vamos desenhar aqui duas bobinas aqui, ó. Então nós temos aqui uma bobina, canetazinha falhando, mas vocês vão entender. E nós vamos ter uma segunda bobina. Pronto, temos uma primeira bobina e temos uma segunda bobina. Vou descobrir essa aqui melhor aqui porque já que a canetinha falhou, todas as canetinhas aqui estão falhando, mas deu para nós entender. Pronto, nós temos duas bobinas. Uma dessas bobinas aqui é a que chamamos de bobina de campo. Isso pode ser em ventiladores, motor de ventilador de mesa. Aliás, ventilador de mesa não, porque geralmente os ventiladores de mesa ele tem 3 velocidades. Geralmente ventiladores de parede. Como pode ser no motor de bomba elétrica, de portão de automático, aquela coisa toda. Vai ser dessa forma aqui. Então, o que seria o fio comum? O fio comum seria um fio que ia pegar no centro dessas duas bobinas aqui, ó. Pronto, então nós temos um fio aqui. Todas as canetas estão ruins. Deixa eu pegar logo uma caneta mesmo. Pronto, nós vamos ter um fio aqui, ó. Pronto, esse fio aqui, ele é o fio comum. Esse aqui, ó, ele é o fio comum. Aí nós temos duas bobinas aqui. Ele é comum por quê? Porque ele faz parte das duas bobinas, ó. Ele é comum às duas bobinas. O que as duas bobinas têm em comum uma com a outra é porque as duas estão interligadas pelo mesmo fio. Então digamos que aqui a gente tem a tomada. Digamos que aqui a gente tem a tomadazinha. Eu sou ruim de desenho, vocês não reparem. Aqui nós temos a tomadazinha que entra lá na parede de 220, vamos dizer assim. Aqui na nossa região aqui é 220 volts.
Então, um desses fios da tomada, ele está vindo aonde? Aqui no fio comum. Aí nós temos o fio de rede, que é chamado de fio de rede. Ele vai sair daqui e vai vir aonde? No outro fio aqui, que nós vamos chamar de fio de rede. Vou botar aqui um pontinho aqui, porque é para mostrar que ele foi ligado aqui. Esta outra bobina que sobra aqui do outro lado aqui, esta que sobra aqui do outro lado aqui, isso aqui é a bobina do capacitor. A bobina do capacitor, ela já está ligada desse lado aqui, mas ela não liga, o capacitor ele não é ligado no fio comum. O capacitor, vamos trazer ele por aqui, ó. Vamos botar a bolinha aqui, que começou daqui. Vamos trazer ele para cá. Vamos trazer aqui. Aí vamos instalar o capacitor dele aqui em cima aqui, ó. Quer seja capacitor permanente ou capacitor de partida, ele vai vir para cá, ó. Vai vir e vai ser ligado no fio de rede aqui do outro lado aqui, ó. Pronto, então o que é que nós fazemos quando nós vamos ligar um fio que a gente acha o fio comum? Quando a gente encontra o fio comum, a gente vai pegar o capacitor e simplesmente ligar. Achou o fio comum aqui, pronto, o fio comum já está ligado em duas bobinas, ó, na ponta de duas bobinas, lá por dentro do motor. Então nós vamos pegar o capacitor e vamos ligar na ponta de uma bobina e na ponta da outra, nos dois fios que estão sobrando. Aí nós vamos simplesmente pegar esse fio aqui, o fio da rede aqui, e vamos ligá-lo de um lado do capacitor ou do lado do outro capacitor, e assim a gente vai ver qual é a rotação, se ele vai girar para a direita ou para a esquerda, e aquele que nos servir é o que vai ficar, né? Aí lembrando o seguinte, ó, como esse fio aqui é o de rede e esse aqui é o fio comum, a direção da corrente vai ser sempre essa aqui, ó. Ó, botar uma setazinha aqui, ó. Pronto. Esse aqui, a corrente que entrar, a tensão que entrar por esse lado aqui, ela sempre vai fluir para esse lado. Na verdade, quem flui é a corrente mesmo. Vai fluir para o comum. O que entrar desse lado aqui, a corrente também ela vai fluir também para o comum aqui, ó. Esses fios aqui é o começo da bobina, entra no final da outra bobina, isso aí não existe. As duas começam sempre no mesmo sentido. Então, de qualquer lado que você colocar o fio da rede, eu coloquei o fio da rede que ela vai seguir nessa direção aqui, sempre ao lado do comum. Se eu colocar desse lado, ela vai fluir. Isso aí é que dá a direção da rotação do motor. Se ele vai girar para a direita ou para a esquerda, vai depender do lado que eu vou colocar esse fio aqui. Se é desse lado aqui, a corrente vai para esse lado aqui, na direção da seta. Se eu colocar desse lado aqui, ela vai vir para esse lado aqui. Como é que eu encontro isso aqui? Então aqui praticamente vocês não vão ver que tem um fio aqui, porque aqui eu puxei para cá. Mas vamos colocar esse fio aqui, vamos colocar umas bolinhas aqui para nós sabermos que isso aqui é a ponta dos fios. Eu vou pegar o meu multímetro. Eu já fiz num teste ontem, no último vídeo que eu postei, né? Eu vou pegar o meu multímetro e eu vou pegar, digamos que não tenha cores. Vamos partir para o princípio de que não existe cores aqui no motor que eu estou pegando para fazer o meu teste. Ou que aquelas cores não sejam conhecidas. Ou eu rebobinei um motor, peguei um motor rebobinado que a pessoa não colocou cores, ou colocou cores que não tem nada a ver com a coisa. Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar o meu multímetro, vou colocar vou procurar a escala. Primeiro eu vou começar a testar até achar uma escala que seja mais condizente com o meu motor, né? Digamos que o meu motor ele trabalha com 200 ohms abaixo, então eu vou colocar na escala de 200.
Se der uma medida que não for compreendida, então eu vou baixar a escala um pouco mais, até chegar numa medida em que eu faça uma medida de um fio para outro e eu consiga entender o que é aquilo ali. Então digamos que eu esteja na escala de 200 ohms. Então eu peguei um desses fios aqui, digamos, vamos botar esse aqui como fio número 1. Número 1, número 2 e número 3. Pronto, numerei esses 3 fios aqui. Quando eu colocar a escala, as pontas de prova do fio 1 para o fio 2, ele vai me apresentar uma medida ômica. Digamos que ele me apresente 100 ohms, vamos dizer assim. Então, entre esse fio aqui e esse, vai dar 100 ohms. Eu não vou nem anotar aqui primeiro não. Digamos que você abandone, você continue com a sua ponta de prova no 1, deu 100. Então vamos dizer que vamos botar aqui, ó, entre 1 e 2 deu 100. Pronto, entre 1 e 2 deu 100. Foi igual a 100. A 100 ohms. Eu vou continuar com a minha escala, com a minha ponta de prova. Não interessa se é negativo, se é a ponta vermelha ou a ponta preta. Aqui no 1 aqui, ó. Aí eu vou lá na terceira, no número 3. Quando eu testar no número 3, vocês já estão vendo o desenho aqui. Então provavelmente eu colocando aqui vai dar o que? Vai dar 200. Entre 1 e 3 vai dar 200 ohms. Então eu vou pegar a minha ponta de prova aqui, já que eu medi entre 1, 2 e 3, e entre 1, 2 e 3, entre 1 e 2 deu 100, e entre 1 e 3 deu 200, eu vou mudar a minha ponta de prova agora para o 2. Pronto, tirei do 1, coloquei no 2, e agora eu vou medir entre 2 e 3. Quando eu medir entre 2 e 3, provavelmente vai dar 100. Entre 2 e 3 vai dar 100. Então, entre 2 e 3 vai ser igual a 100. Pronto, então aqui eu já não preciso mais fazer medição nenhuma. Por quê? Porque se eu medir entre 1 e 2 e deu 100, entre 1 e 2 deu 100, isso quer dizer, e depois eu medi entre 2 e 3 também deu 100, e entre 1 e 3 deu 200, isso significa que eu tenho duas bobinas de 100. Eu tenho essa bobina aqui de 100, e depois entre 1 e 3, como deu 200, então a terceira também, a segunda bobina também vai ser 100. Aí aqui vem o caso aqui, como foi que eu achei o fio comum nesse meio aqui? Eu achei o fio comum porque o fio comum, o 2, aqui que nós estamos marcando aqui como 2 aqui, você está vendo ele aqui, ó. Ele deu 100 entre ele e o 1, e ele também deu 100, tá aqui o 2 aqui, ó. Ele também deu 100 entre ele próprio, o 2 e o 3. Os fios que deram 200, que significa que está em série as duas bobinas, foi o 1 e o 3. O 1 e 3. O 2 não está envolvido nessa somatória aqui que acabou em 200. Então a medida ômica maior nunca vai estar envolvendo o fio comum, e as medidas que derem medidas ômicas menores sempre vai estar envolvendo o fio comum. Sempre que você pegar, você fez uma medição, pegou um fio qualquer, um cabo qualquer, você colocou a ponta de prova, mediu para um lado, deu uma medida. Quando você mede para outro fio, se repetir uma medida baixa e depois aparece uma medida alta, geralmente aquele que está com a medida baixa, geralmente é aquele que é o fio comum. Deu para vocês entenderem? Então aqui é o seguinte, o fio comum, ele compartilha as duas resistências que está no motor. O capacitor, ele tem o seu fio que sai,
entra no capacitor e o capacitor vem pegar o fio de rede que está entrando na ponta de uma das bobinas, e que esse fio aqui ele pode mudar. O capacitor ele vai estar sempre ligado de um lado da bobina ao lado da outra bobina, a ponta da outra bobina, mas o fio de rede aqui ele pode sair daqui e vir para o outro lado, ele pode fazer essa mudança de um lado para outro para inverter a rotação do motor. Isto se a resistência ômica... Oi? Espera aí, deixa o Betinho terminar aqui. Está quase terminando, viu? O Betinho está quase terminando aqui, viu? Isto se quando você for fazer essas medições, você vê que uma das bobinas tem diferença da outra. Por exemplo, se uma der 100, a outra der 150, 120, alguma coisa assim, então esse motor ele não foi criado para girar nos dois sentidos. Ele foi criado ou foi projetado para girar num sentido só. Roberto, tem como eu encontrar o fio comum sem usar um multímetro? Tem. Geralmente não é a forma mais correta e também não é a melhor de se fazer, mas tem como a gente fazer isso aqui, ó. Por exemplo, você tem duas bobinas. Quando eu estou desenhando aqui, a minha mão está indo para frente da câmera. Digamos que você tenha duas bobinas aqui, ó. Pronto, aqui você tem duas bobinas. Essas bobinas aqui, elas estão já dentro do motor e está saindo só os 3 fios aqui, ó. Então está saindo aqui somente os 3 fios aqui. Digamos que esses fios eles não tenham cores, não tenham numeração, não tenham nada. Ou então pode ter essas cores e numeração, mas você não está sabendo o que significa cada cor, cada numeração. Entenda o seguinte, se a rede for de 110 volts, se o motor na plaqueta estiver dizendo que é 110, que ele é de 110 volts, entenda que cada bobina dessa aqui, ela é de 110 volts. Ela é de 110 volts. Seja ela a bobina de serviço ou a de capacitor, são bobinas que a bobina de serviço e a bobina de capacitor que o pessoal chama de bobina de serviço. Se as duas são de 110 e a sua rede onde você está ligando é de 110, você pode meter 110 em qualquer fio desse aqui que não tem perigo nenhum. Se você vier com a sua rede de 110, aí pegar os dois fios, colocar aqui, ó, ligar 110 aqui, fase aqui, neutro aqui, e pegar o capacitor, colocar daqui para aqui, pronto, ele já vai girar. Por quê? Porque está correto. Você já está pegando uma bobina de 110 aqui, já está energizando uma ponta e outra, e está sobrando a outra do capacitor. Mas Roberto, e se eu pegar a fase de 110, colocar aqui, e pegar o neutro de 110 e colocar aqui do outro lado aqui, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque você está com 110 mais 110, simplesmente o seu motor ele vai diminuir a velocidade, se tiver velocidade. E vocês desculpem que eu estou com a minha netinha aqui, ela de vez em quando está chegando próximo aqui. Ele simplesmente vai diminuir a velocidade. Porque quando você colocar aqui, ó, fase aqui e neutro aqui do outro lado, vai sobrar um fio aqui que você vai achar que é capacitor. Então você vai pegar o capacitor e vai instalar. Você vai instalar o seu capacitor aqui para esse fio que está solto. O seu motor ele vai girar, só que ele vai girar muito lento. Ele vai girar muito lento. Aí você já sabe que alguma coisa está errada. Se alguma coisa está errada, você vai fazer o quê? Você vai tirar o capacitor fora, vai pegar a fase que estava num desses dois fios aqui, simplesmente você vai tirar daqui e vai colocar aqui. Quando você colocar aqui, você já tinha um neutro aqui desse lado aqui. Pronto, você ficou com fase de 110 ligado numa bobina que é de 110, vai sobrar o quê? Esse fio aqui para o capacitor. Você colocou o capacitor aqui, desse lado aqui. Vamos tirar o capacitor daqui agora. Vamos enfeiar o nosso desenho. Vamos fazer de conta que isso aqui já não existe, não é porque você tirou o capacitor. Você vai colocá-lo desse lado aqui, que é o fio que está sobrando sem ter nada ligado nele, e vai trazer para cá. O que é que vai acontecer? Aliás, você não vai trazer ele para cá. Se você trouxer ele para cá, não vai acontecer nada, porque isso aqui está sendo fio comum.
Essa ligação aqui, ela estava aqui quando a fase estava aqui e a outra aqui, e sobrou esse fio aqui para o capacitor, viu? O capacitor ele vai vir para esse fio aqui do outro lado aqui, ó. Se você ligar nesse fio aqui, não vai acontecer nada, como se você nem sequer tivesse ligado o capacitor. Então você tira o capacitor daqui, coloca aqui do outro lado aqui, aí o seu motor vai girar. Seu motor vai girar, só que aí ele vai girar o quê? Ao contrário. Então você vai pegar o fio que estava desse lado aqui e vai inverter ele. Esse lado aqui eu risquei aqui, mas ele não vai ter não, viu? Ele não vai ter fio desse lado aqui não. Aqui estava só do capacitor. Você vai tirar o fio que estava desse lado aqui e vai trazer ele para cá, ó. Trazer ele para cá, desse lado aqui já tinha um fio. Vamos fazer esse desenho aqui melhor aqui, que é para você entender a situação que nós estamos agora depois de tanto risco. Bobina, bobina, fio comum. Aí nós temos aqui um fio de entrada aqui. Nós vamos ter aqui esse capacitor que eu falei que primeiro você trouxe ele daqui para cá, mas aqui ele já está recebendo a rede. Então você vai trazer esse capacitor daqui. Vamos colocar ele aqui. Ele está aqui nesse ponto aqui, mas vamos colocar ele aqui antes de trançar o fio aqui pelo outro lado. Pronto. E ele veio para esse lado aqui, ó. A explicação que nós estamos agora, no último ponto que nós tocamos é: nós pegamos esse fio aqui, esse capacitor, e trouxemos para cá. Ele não funcionou. Ele não funcionou por quê? Porque o capacitor ele tem que estar entrando, digamos que aqui seja o neutro e aqui seja a fase. Quando nós pegamos o nosso capacitor e sem saber em qual fio nós ia ligar, e ligamos ele daqui para esse fio aqui, nós simplesmente tinha já neutro entrando desse lado aqui, pegamos o capacitor, jogamos aqui no próprio neutro, não fez efeito nenhum aqui. Então nós simplesmente tiramos ele daqui, trouxemos para o outro fio, que é a fase. Então nesse ponto aqui, o nosso bobina do capacitor vai estar pegando neutro de um lado e vai estar pegando a fase do outro lado aqui, ó. Pronto, neutro entrou aqui na bobina do capacitor aqui. Aí nós viemos pegar a fase aqui do outro lado aqui. Eu não sei nem se tá, a câmera está pegando. E a bobina de trabalho aqui, ela já está com a fase de um lado, pegando neutro do outro. Então o nosso neutro aqui seria o que? Seria o nosso fio comum. Vamos botar aqui até um C aqui de comum. Nessa aqui nós vamos chamar de trabalho, que é o pessoal costuma chamar de trabalho. Na verdade essa bobina aqui é a bobina estatora. O nome correto dela é estatora, por isso dá-se o nome de estator coisa. E essa bobina aqui, que sobra desse lado aqui, é aquela que geralmente o pessoal chama de bobina de... Eu vou dar o nome aqui que o pessoal dá no YouTube, viu? Se vocês dão no YouTube é porque eles também dão nas oficinas que trabalham. É a bobina auxiliar. Essa bobina aqui seria a bobina auxiliar, que é a bobina do capacitor. Que é, no caso, a bobina indutora. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. O fio comum, ele liga sozinho, somente ele, direto aqui, ó. O capacitor, ele é o fio que somente ele liga no capacitor. E o fio de rede, que é chamado de fio de rede, ele entra numa bobina e entra também no capacitor. O fio comum, ele... Há uma hipótese dele não ligar sozinho, somente em um fio, se por acaso as bobinas estiverem vazando os dois fios para fora. Você pode encontrar motor que tem duas bobinas. Essas duas bobinas, elas saem os fios para fora, e ali você vai ter que juntar fios de bobina para você ter o seu fio comum. Mas isso aí acontece quando o fio quando o seu motor é motor que trabalha com 110 e 220. São os fios bivolts. Aliás, são as redes bivolts. Então quando ele é bivolt, ele vai sair esses dois fios aqui para fora, para que você possa fazer a ligação em série ou paralelo. Mas aí nesse caso aqui você não vai ter a bobina auxiliar aqui nesse ponto aqui. Você vai ter a bobina auxiliar aqui por fora. Geralmente é uma bobina de 220 volts e duas bobinas de 110 aqui, ó.
duas bobinas de 110, mais uma bobina de 220 volts, em que você pode pegar essas duas bobinas aqui e colocar em série, lá na chavezinha, para fazer 110 mais 110, 220. E essa bobina de 220 aqui, ela vai estar pegando o fio comum. Aí sim, aí o fio comum que estava aqui nesse meio aqui, ó, ele já não vai estar mais nesse meio, ele vai vir passar para cá. Ele vai passar para cá, que é para pegar aqui no início do grupo de bobinas. Então o fio comum passará a ser esse aqui. E essa parte aqui, esses 4 fios aqui, que é o começo, o fim, o começo, o fim das duas bobinas, essa aí vão lá para aquela chavezinha de seleção de tensão, seleção de voltagem. Então esses dois fios aqui que vai estar sobrando aqui, ó, que vai estar saindo aqui do fio comum aqui, ó, que a partir de agora eles vão estar saindo fora do motor, eles vão vir para cá. Aqui vai ter um jumpzinho aqui na chave aqui embaixo aqui. Esses dois fios aqui do começo da bobina, onde eu mostrei para vocês aqui que o fio comum agora passou a entrar aqui por conta do capacitor da bobina do capacitor que já está aqui, ele vai vir aqui do meio aqui agora. Pá, ele vai vir pegar aqui no meio. Aí a fase aqui, ó, a fase vai pegar aqui de um lado aqui, o neutro vai pegar aqui do outro aqui. Pronto, aí esse aqui vai para o início de uma bobina. Esse aqui do centro aqui, esse aqui vai para o início da segunda bobina. E esse aqui ele vai para o final da primeira bobina. Eles vão fazer uma troca assim, ó. Vocês já viram esse esquema aí nos outros vídeos. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a questão. No ventilador de mesa, vamos voltar aqui ao ventilador de mesa aqui. Muitas vezes essa questão do ventilador de mesa também chama atenção, e também tem um fio comum. O fio comum no ventilador de mesa, para nós terminarmos aqui, o ventilador de mesa ele funciona assim, ó. Nós temos um grupo de 4 bobinas, temos um outro grupo de 4 bobinas, mais um grupo de 4 bobinas, primeira, segunda, terceira velocidade, e mais um grupo de 4 bobinas que forma o capacitor. Então, aonde é que está o fio comum aqui no ventilador de mesa? Essa bobina aqui, a primeira aqui, ela é proporcional à bobina do capacitor. Geralmente ela é proporcional. Digamos que se esse primeiro grupo de bobina aqui der 200 ohms, vamos dizer que deixa 200, a do capacitor também vai dar 200. Invariavelmente, pode ocorrer de não ser. Então, qual é o fio comum daqui do ventilador de mesa? No ventiladorzinho Arno de mesa, seja lá qual for ele, de 40 watts, de 147 watts. Entenda primeiro o seguinte: se essa bobina aqui é a bobina do capacitor, é a bobina auxiliar, essa última aqui, então o capacitor, ele vai vir aqui, ó, capacitor, deixa eu ver aqui se está pegando na câmera aqui. Pronto, capacitor aqui, ele vai estar saindo daqui, ó, e vai estar ligando nesse mesmo fio aqui, ó. Primeiro fio aqui, pronto, ele vai estar ligado aqui. Geralmente os ventiladores, eles têm um fusível térmico. Esse fusível térmico geralmente ele está aqui, ó, depois dessa ligação aqui do capacitor aqui, ó. Eu vou botar aqui um Szinho aqui, ó. Vou colocar um pontinho, pronto. Esse aqui é o fusível térmico, aqui o fio do capacitor, que já está ligado lá por dentro do ventilador. Ele está ligado por dentro do ventilador. O que sai fora do ventilador é esse aqui, ó. Esse aqui é o fio que sai fora do ventilador. Então, quando você vem com a sua rede lá da tomadazinha, vamos dizer que isso aqui é a tomada de 220 ou 110 volts, seja lá qual for a sua tensão, você vai ter um fio que passa direto. Ele passa direto e é ligado aqui, ó. Aí você tem uma chavezinha seletora,
onde um dos fios que vem da rede, ele vai estar ligado nessa chave seletora. E nessa chave seletora vai estar ligado os fios de velocidade, que é 1, 2 e 3. Se ele estiver ligado para cá, então você vai estar com a sua rede jogando 220 no primeiro grupo de 4 bobinas que estão espalhados igualmente em 4 campos no seu ventilador. Então você vai ter 220 jogado aqui e o seu ventilador vai estar na velocidade máxima. O seu capacitor vai estar recebendo a fase de 220 aqui através do comum. Tá vendo? Tá vendo aqui? Ele é comum ao capacitor e comum também à primeira bobina, grupo de bobinas, né? E onde é que ele está pegando neutro? Ele está pegando neutro aqui, ó. Digamos que isso aqui seja a fase. Digamos que isso aqui seja a fase e o neutro seja essa aqui. Onde é que o capacitor está pegando neutro? Ó, ele veio por aqui, ó. Passou por todas essas bobinas aqui, ó, as bobinas que diminuem a velocidade. Se vier para cá vai para a velocidade mínima, se vier para cá para a média e a mínima. Aí ele está pegando aqui, ó. Ou seja, quando você está na velocidade máxima, o teu capacitor está pegando a fase por esse lado aqui e está pegando o neutro através das bobinas aqui, ó. O neutro está entrando aqui e passou pela bobina de velocidade média, passou pela bobina de velocidade mínima e entrou na bobina auxiliar, que é a bobina do capacitor, que está por esse lado, digamos, pegando o neutro. Tá entendido? Se aqui é 220 volts, esse fio aqui com esses dois fios aqui, ó, juntos aqui, se você medir entre esse ponto e esse aqui, é para você ter uma média de, dependendo da potência do seu ventilador. Um ventilador de 147 watts, por exemplo, 150 watts, vamos arredondar aí qualquer coisa aí, ele vai para estar com 350 volts aproximadamente, caso o seu ventilador esteja totalmente bom e caso o capacitor que você esteja usando também esteja bom. Eu prometi que qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo sobre como fazer cálculos para achar o valor do capacitor, caso você tenha um motor e você não tenha o capacitor e você queira coisa. Eu tenho uma outra rede social onde eu posto algumas coisas, chamada Pinterest. Deixa eu fazer aqui o nome aqui. Pinterest. Pronto, eu tenho uma rede social chamada Pinterest, eu estava me lembrando agora. E deixa eu ver se eu abro aqui o meu... Ela está até aberta aqui, ó. Deixa eu ver aqui se dá pra gente ver por aqui. Vamos rodar pra cá. Ó, tem algumas ideias que não dá pra postar no YouTube. Por conta da coisa, e eu posto algumas coisas aqui. Por exemplo, aqui você vai botar assim, Pinterest Robert Bin Laden, por exemplo, se você não tem o Pinterest. A minha câmera aqui tá no mimo aqui, ela tá meio difícil de mexer com ela. Deixa eu ver aqui qual é a melhor posição aqui. Pronto, você vai botar esse enderecinho aqui, ó, pinterest.com Robert Bin Laden. Pronto, você vai ter acesso a esta minha pasta aí, ó. A lanterna tá acesa e a imagem do computador tá meio difícil. Então você tem algumas pastas, tem essa aqui, ó. Se você abrir essa pasta aqui, você vai ter alguns vídeos meus que estão no YouTube já, que já é conhecido, porque esse eu uso pouco essa pasta aqui, ó. Mas você também pode você pode abrir outras pastas, como digamos essa aqui, ó, que tem algumas coisas que muitas vezes eu não falo no YouTube, mas por exemplo, aqui nós temos tabelas. Nós temos tabelas de capacitores que são compartilhados de outras pessoas, que você tanto pode assistir o vídeo como você pode compartilhar daqui para sua própria rede social. Mais tabelas aqui de capacitores aqui, ó. Aliás, de resistores, de cores, para a pessoa entender cores,
Deixa eu ver o que é que nós temos mais aqui. Aqui nós temos alguns exemplos aqui de como se comporta uma fonte, conforme saem os picos dela, fazendo combinações de capacitores e diodos, essas coisas assim. Nós temos... Peraí, deixa eu ver aqui. Nós temos aqui esse aqui que é uma animaçãozinha aqui, ó, que mostra como se comporta aqui a corrente alternada, depois como é feita a divisão. Eu acho que eu procurei aqui um lugar errado aqui. Ela tem uma animaçãozinha aqui, mas eu não estou conseguindo encontrar, até porque eu mexo pouco com essa... Eu uso pouco essa rede socialzinha aqui. Mas essa parte que ela tem uma parte que ela faz, ela mostra de forma animada. Pronto, que nós temos várias coisas aqui que vocês podem procurar e encontrar. Algumas são de minha própria autoria, outras são, como eu falei, são ideias de outras pessoas. As outras pessoas pegam as minhas e eu pego as dos outros também. Aqui esse aqui é do YouTube, você vai direto pro YouTube aqui, se você... Em qualquer lugar que você clicar, se for do YouTube, ele vai direcionar você a um vídeo do YouTube. Esse aqui é do Robotic Kant, é do canal do Robotic Kant. Se você clicar num que seja meu mesmo, ele vai abrir numa página minha mesma. Você pode seguir me seguir no Pinterest, fazer uma contazinha no Pinterest e me seguir para cada vez que eu postar alguma coisa no Pinterest, você ser avisado. E através do meu você pode pegar vários de outro. E eu estou dizendo seguir porque quando você não segue, você não recebe as notificações, né? E também aproveito também para você me seguir lá no nosso canal do YouTube. E deixa eu abrir aqui no canal do YouTube aqui. Aí você já aproveita para me seguir também no canal do YouTube, deixar o seu likezinho e para que você receba sempre notificações. É isso aí, gente. Valeu, obrigado, tchau.